Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Muito bom dia para aqueles que nos acompanham aqui na Universidade e muito bom dia para aqueles que, obviamente, nos acompanham em várias partes do estado da Califórnia, várias partes dos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo lusófono. A quick word in English. Good morning to everyone. Good morning to those students who are following us here through our Canvas system as well. Our webinar, as I mentioned to all the students, will be in Portuguese, and so hopefully you'll be able to understand much of it. You can always use those magic AI new tools where you can uh, put on the subtitles in from Portuguese to English, so you can follow us well as we are presenting this webinar. Bem-vindos mais uma vez em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno. Bem-vindos a este webinário comemorando Abril, o 25 de Abril, o chamado Dia da Revolução dos Escravos, que estamos a celebrar através do Instituto PBBI da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, com três amigos convidados que aceitaram o nosso convite para, eu ia dizer, estragar um bocadinho do seu dia estando aqui conosco, porque na realidade tiveram que retirar algum tempo das suas vidas pessoais para estarem nesta sessão comemorativa do 25 de Abril, que não é algo oficial, é algo para, portanto, conhecimento primeiro e sobretudo dos nossos alunos, que aqueles que receberam crédito extra, extra credit é sempre uma coisa muito boa para convencer alunos a estarem presentes em atividades, e ao mesmo tempo é uma forma de eles aprenderem algo sobre o 25 de Abril e de uma forma diferente, já que o nosso evento esta manhã ou esta tarde na Costa Leste, ou já à tarde a ser noite em outras partes do mundo, tem a ver com o 25 de Abril de uma forma diferente. Vamos olhar com três portugueses que vivem na América há muitos anos e, por conseguinte, o nosso olhar sobre o 25 de Abril, não só o de ontem, mas sobretudo o 25 de Abril que ainda estamos a viver de alguma forma ou de outra hoje, obviamente que será sempre muito diferente daqueles que vivem em Portugal, daqueles que estão nos Estados Unidos, mas há pouco tempo. Agora, quem está aqui há 3, 4 e 5 décadas atrás, as coisas já são um pouco diferentes, mesmo que tínhamos a oportunidade de ir lá muitas vezes, uma, duas vezes por ano, ou de vez em quando, mas uma coisa é a gente ir à nossa terra uma vez por ano, mesmo que seja 4 semanas, 3 semanas, 5 semanas, a outra é viver 365 dias do ano lá. Portanto, a nossa perspectiva será muito diferente. Também queria vos dizer que apesar dos três convidados aqui presentes esta manhã, o Anísio Correia, o Ilídio Pereira e o José Luís da Silva, apesar de eles, obviamente, estarem envolvidos em várias atividades e em várias organizações da nossa comunidade, estão aqui como homens livres, completamente descomprometidos de qualquer associação. Não estão a representar nada a ninguém, a não ser a si próprios, e por conseguinte, se alguém nas direções onde eles estão não gostarem daquilo que eles digam, não vos estão a representar, fiquem à vontade, podem dormir bem o resto da noite. Entretanto, queria, obviamente, acima de tudo, agradecer mais uma vez a todos vós que estáis connosco. Portanto, bem-vindo Anísio, bem-vindo Ilídio, bem-vindo José Luís. Muito obrigado mais uma vez por terem dispensado o tempo para o PBBI e para, portanto, esta comemoração do 25 de Abril. Como todos vós sabeis, e nós temos tentado, desde que o Instituto existe há 6 anos, celebrar sempre abril. Aliás, o ano passado e há 2 anos, vocês estiveram envolvidos em outros painéis também. E tivemos aqui uma pessoa que temos hoje a nos acompanhar na audiência. O ano passado, temos saudades dele, muitas mesmo, apesar de ele estar bem em Portugal, mas gostaríamos que ele estivesse sempre a celebrar o 25 de Abril presente connosco, que é o nosso amigo comandante Jorge Betancourt, que foi literalmente um sucesso o ano passado, particularmente com mais de 200 alunos que na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno tiveram a oportunidade de o ouvir e de aprender com ele, e também gente ligada à comunidade, quer a nível do centro da Califórnia, quer no norte, no Atlético, em São José e também na UC Berkeley. Portanto, uma saudação para o nosso querido amigo, todos nós o conhecemos e gostamos muito dele, o comandante Jorge Betancourt. Meus amigos, como já se falou, portanto, muito do 25 de Abril, nós aqui também já tivemos, vocês os três já participaram em várias sessões sobre o 25 de Abril,
E queria, portanto, começarmos um pouco por falar, não precisamente no que estavam a fazer no 25 de abril de 1974, mas para ter contexto para aqueles que nos acompanham na diáspora, em particular, e para as novas gerações, aqueles que já nasceram aqui, ou aqueles que vieram de lá muito novos, apesar de continuarem a falar português, mas vieram de lá muito novos, e têm pouca ou nenhuma memória do 25 de Abril e particularmente do tempo antes do 25 de Abril. Todos nós somos, felizmente ou infelizmente, depende de como queiramos olhar para a idade, não é? Mas todos nós somos um produto de antes do 25 de Abril. Nós os quatro nascemos antes da Revolução dos Cravos. E eu começaria precisamente com essa pergunta. Vou começar, portanto, com, não é em ordem nenhuma, mas quer dizer, foi assim que eu olhei. Vou começar com o Ilídio, passarei depois para o José Luís e depois para o Anísio, e depois fazemos uma rotação diferente. Mas vou começar com o Ilídio, primeiro, mais uma vez, agradecendo. Ilídio, quais são as memórias que o Ilídio tem do período antes do 25 de Abril em Portugal? Denise, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado. Tenho tido a felicidade de ser convidado para estar em tertúlias destas, o que me apraz imenso. Disse, e eu vou pegar nisso, pertença eu ou não a alguma associação, eu sou livre e sempre livre dos meus pensamentos e da maneira que eu atuo. Aliás, vem à minha cabeça algo, eu, como sabes, sou profissional bancário, antes do 25 de Abril, numa agência que eu representava de um banco que já não existe, uh, houve uma, uma reunião entre o gerente e o subgerente, no escritório do gerente, que eu estava ao lado e ouvi tudo. Acontece que depois, por volta das 3h da tarde, o gerente veio e vamos ter uma reunião muito importante, porque a administração vem aqui. Ora, eu, como tinha já ouvido tudo, e quem não deve não teme, eu disse, eu tenho que ir embora. São as horas, o banco fecha, a agência fecha às 4 horas e eu vou-me embora. Mas vai-me embora porquê? Não, eu tenho que... Não, eu já ouvi tudo o que vocês combinaram, já ouvi tudo o que vocês conversaram. Portanto, eu sinto-me livre para sair. Portanto, respondendo àquilo que me disse, que eu estava, não estou aqui a representar ninguém, nem a minha própria família. Estou a representar a mim próprio e as ideias que eu tenho, que ninguém me tira, nem nunca ninguém me irá tirar, são aquelas que eu, com muito prazer, sempre as expresso. Eu, falando um pouco do que aconteceu antes do 25 de Abril, dava-se conta, Denise, que havia uma insatisfação enorme, enorme, enorme. Não se sabia, eu, por exemplo, não tinha, nem por aí perto, a vantagem de estar com alguém mais ou melhor informado do que eu. Mas havia no ar uma certa insatisfação. E porquê que eu lhe digo que havia certa insatisfação? Porque quando, no dia 25 de Abril, eu ia para o emprego, e muitas pessoas iam também para os empregos, Portugal parou. Portugal veio para a rua. Portugal, em 1, 2 horas, veio para a rua dizendo, alto e bom som, que o povo unido nunca mais será vencido. Ora, a minha pergunta é a seguinte: se não houvesse insatisfação, como é que em pouco tempo, não é em Lisboa, no Porto, não, no país, o povo veio para a rua? Veio porque a insatisfação era de tal maneira grande que eles aproveitaram esse escape para virem dizer o que é que já sentiam há muitos anos. E então, tudo que se anteveu de muitos jovens que saíram ilegalmente de Portugal durante os anos 60 só para fugirem àquela malvada, que é um termo muito grande, mas mobilização de jovens para a guerra nas províncias ultramarinas, toda essa insatisfação, toda essa manifestação de não se poder ninguém exprimir, estava de tal maneira dentro de uma bolha. Quando abriram um bocadinho a bolha, o povo veio para a rua e disse: também estamos com o movimento das Forças Armadas, também estamos a celebrar a liberdade. É isso que eu me lembro bastante, porque foi uma altura que marcou muita gente da minha geração. Eu sou mais velho que vocês, mas senti, porque houve algumas coisas que
me tinham marcado já anteriormente. Eu vou-vos dizer, são duas coisas muito, muito simples. Além dessa essa de que saí do banco porque não disse que não queria ficar, e nessa altura podiam-me despedir, mas não me despediram. E outra era muito engraçada, que o meu falecido avô, que me criou, quando eu fiz 18 anos, deu-me de prenda uma arma de caça. Uma arma de caça que precisava de uma licença de porte de arma. Mas para ter essa licença precisava de um chamado registro criminal. É preciso fazer esta tal folha de 35 linhas, papel selado, pôr aquelas estampilhas todas. E eu fui ao sítio certo, fiz na mesma o requerimento, assinei tudo isso. Nunca mais tive acesso a esse registro criminal. E para mim era bastante estranho, porque amigos meus fizeram exatamente o mesmo processo e o tiveram. Até que eu cheguei à conclusão, depois de pensar e de me informar bem informado, porque o meu falecido avô era preso político. E como era um preso político, tudo que envolvia o meu nome, o nome dele e o nome das filhas, era como fosse totalmente proibido. Ora, o vosso amigo Ivílio Pereira nunca tive uma licença de porte de arma, porque nunca conseguiu o registro criminal, porque o meu avô era um preto político. No entanto, quando fui à inspeção, fui apurado. E, no entanto, quando a mobilização, fui carne canhão para a província de Moçambique. Aí já não era preciso, já não tinha problemas de ser neto de um preso político. São essas coisas que me lembro antes do 25 de abril. Muito obrigado, Elídio. Vamos passar então para o José Luís. As tuas memórias de Portugal ou mesmo aqui da comunidade antes do 25 de Abril? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, para verificar que eu estou aqui como independente, esse pequeno emblema não está associado com nenhuma associação. Isto é o emblema que eu recebi quando me aposentei de professor do meu distrito escolar. Isso quer dizer que eu sinto muito orgulhoso de ter sido professor e até professor de português durante vários anos. Olha, tu estás a fazer-nos a viajar aqui muito tempo e o tempo é perigoso, porque o tempo faz esquecer muita coisa e até adorar as experiências do passado. Por outro lado, também temos de ter cuidado de não sermos assim manicaístas e querer dizer que as coisas são absolutamente más ou boas, não é? Isso se refere especificamente ao Salazar, que foi o homem poderoso daquele tempo. E como eu disse, temos que evitar o saudosismo doentio, mas também temos que analisar a questão. É porque tenho ouvido tanto em Portugal como aqui pessoas a dizer, o Salazar podia ter feito muita coisa, mas era um homem honesto, ele não tinha conta no banco, quando morreu não tinha dinheiro. E eu pergunto muitas vezes, para que é que o Salazar precisaria de dinheiro? Ele não era casado, não tinha filhos, controlava tudo que havia em Portugal. Se ele quisesse comer lagosta todos os dias, comia. Para que é que um homem desse precisaria de uma conta no banco? Pronto, isso aí é que vai. Pronto, também há aqueles ditadores que, apesar disso tudo, têm as suas contas na Suíça. Mas eu acho que o Salazar tinha tanta segurança por causa da sua PIDE, que eu acho que ele tinha a convicção de que nunca seria deposto. Só para clarificar isso, porque há uma tentativa de limpar imagens, e eu, sem querer ser manicaísta, eu acho que é preciso ter cuidado com esse retrocesso ao passado e dourar as imagens disso. Eu, no ano passado, no cinquentenário da Revolução, eu falei da minha experiência em Ponta Delgada, rapazinho do liceu e tal, e falei de algumas coisas, uma ou outra queria repetir, mas vou passar por outra coisa, da experiência rapidamente. É que as ditaduras, como a de Salazar e outras, não são sempre ditaduras absolutamente repressivas no sentido da palavra. O que eles faziam e fazem é instilar o medo nas pessoas. O medo passa a ser a força de controle da população. Se eu criar alguns exemplos na população, se as pessoas souberem, se eu disser isso, fizer assim, a PIDE pode vir, pode acontecer, é isso que basta para controlar as populações. Isso acontecia antes, acontece hoje em dia também em muitas partes do mundo. Havia outra coisa também no regime do Salazar, que é preciso lembrar da minha experiência naquele tempo, era a questão da segurança. Por exemplo, para ser funcionário público era preciso, não é ser absolutamente do regime, mas era preciso ter um registro criminal, como nós dizia, limpinho, porque senão não era funcionário público e havia outras regalias que os cidadãos poderiam ter se tivesse a ficha limpinha. Então, através do medo, através do controle
o Salazar conseguia controlar muita coisa. Aliás, o grande escritor brasileiro Ariano Suassuna, na sua peça O Bata Compadecida, fala disso. As pessoas às vezes fazem coisas que não pensariam que fazia por causa do medo. Nós fazemos muita coisa por causa do medo de não acontecer. Isso está acontecendo hoje em dia bastante também. Mas agora, para não repetir aquilo que eu falei o ano passado sobre a experiência prolongada como jovem estudante, eu vou falar da minha infância. E é claro, isso já está um pouco diluído na memória, mas eu, até aos 8 anos, eu vivi numa freguesia, mesmo ao lado de Ponta Delgada, ali no aeroporto, é pertíssimo hoje em dia, que se chamava-se Relva, numa propriedade da minha avó que se chamava-se o Monte. Aí já vamos aí ver que as origens alentejanas, Monte e Relva, que Relva no Alentejo quer dizer prado, não quer dizer campo de futebol, nada disso. E nós vivíamos lá. O meu pai era presidente da Junta de Freguesia, fazia aquilo para bem da população, não estava envolvido em política, mas ele dizia umas coisas. Por exemplo, quando houve as eleições presidenciais, no fim, ele tinha que estar lá e havia aquela gente do regime que controlava na freguesia. E quando alguém não aparecia, havia muita gente que não vinha votar, eles pegavam na ficha de voto e punham na caixinha como se eles tivessem votado pelo homem do regime. Mas só para dar uma ideia também que Portugal vinha de grandes atrasos, antes de Salazar também. Por exemplo, até aos 4 anos dessa freguesia, mesmo ao pé da cidade, não havia água canalizada. Eu lembro de chegar de água. Luz elétrica nunca, até aos 8 anos não tive. Tínhamos um rádio com uma bateria de automóvel para podermos ouvir a rádio. Havia a Casa de Povo, havia a escola até à 4ª classe e era isso. O que eu critico muito severamente ao governo de Salazar nessa altura é que Portugal chegou a ter uma reserva de ouro muito grande, que depois também foi muito mal usada depois da Revolução, isso é outra história. Mas com aquela riqueza toda, e não passava de construir uma estrada, fazer uma casa de povo, uma escolazinha. Aquele povo era um povo, e como todo o povo, todo o mundo, era um povo inteligente. Se tivesse tido oportunidade de estudar mais, haveria muitas cabeças por aí mais célebres. E muitas vezes olho para as fotografias de uns pobres e eu disse, se essa pessoa tivesse tido acesso a uma educação, que não seria essa pessoa hoje em dia. Então é isso que eu me lembro bem dos meus 8 anos sob o regime de Salazar, é que as coisas eram antes atrasadas, que houve alguns pequenos avanços muito controlados e muito serenos e sem deixar que as pessoas em geral conseguissem avançar intelectualmente, porque havia sempre aquele medo de que a educação ia causar problemas, por isso que a educação tinha que ser muito controlada, tanto na escola primária como no liceu. Aliás, eu dei um exemplo no ano passado de um professor meu, uma aula de Constituição, Organização Política da Nação, que ele tinha falado a favor da autonomia, foi chamado à PIDE, que havia esse controle constante, e os professores os professores em qualquer escola que fosse, mesmo eu tendo tido professores que não eram do regime, eram contra, eles tinham que ter muito cuidado, porque senão a questão não funcionava. Então, era um regime do medo e do atraso, com alguns avanços brandos, tudo muito pacato. E estávamos aí nos anos 50 e tal, e quando a Europa estava a avançar por caminhos a passos largos, depois da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos ali cantando e rindo, não é que dizia a canção, e a marcar passo na Europa e no mundo. Muito obrigado, José Luís. Muito obrigado. E vamos passar para o Anísio. O Anísio também, a mesma pergunta e a mesma questão. Portanto, o que é que se lembra dos tempos antes do 25 de Abril e a sua vida em Portugal? Obrigado, Inês, obrigado pelo convite de novo. O Zé Luís realmente fez uma pintura muitíssimo boa sobre os tempos antes do 25 de Abril e realmente tocou em duas coisas que são essenciais para perceber como o sistema de Salazar e não é o único, como outros ditadores pelo mundo e fora, conseguiu sobreviver. Foi com o medo, claro, por causa da PIDE e as outras instituições semelhantes, mas também a falta de educação. Eu lembro, por exemplo, no liceu, de ter 3 ou 4 anos de história como uma disciplina e nós começamos a história nos tempos na idade da pedra ou antes da pedra, nem sei, já não me lembro qual é a idade antes da pedra,
mas nunca cheguei para além até incluindo a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quer dizer, tivemos anos de aprendizagem da história que não incluía aquilo que se passava desde da Segunda Guerra Mundial, onde a atitude e a participação de Portugal foi bastante foi uma intervenção que nem somos por este, nem somos por aqueles, mas realmente estamos a ajudar os fascistas da Alemanha, não é? Depois da minha formação como homem foi tanto a minha mãe como o meu pai eram funcionários públicos e, portanto, tinham de manter uma certa carência de ligação ou de apoio ao regime. Depois disso, fui para a Universidade em Lisboa. Então, os 3 anos antes do 25 de Abril, passei-os em Lisboa e foi então nessa altura. Lá já tinha também tido alguma intervenção no liceu e na Póvoa, mas foi mais na universidade onde realmente comecei a minha atividade mais política ou mais interventiva e já nessa altura havia bastantes reuniões de estudantes e assembleias e a PID e a Polícia Choque a aparecer de repente. Foi uma altura realmente bastante difícil. Mas eu lembro, por exemplo, algumas das coisas que me lembro mais é estar ao almoço. Estou talvez nos anos 60, nos meados de 60, estar ao almoço, ouvir a emissora nacional e ouvir a reportagem do ultramar e soldados, como o Ilírio, por exemplo, que lá estava também nessa altura, a mandarem mensagens e a mandarem a falarem da família, etc. E as pessoas, o representante, o que estava a fazer o noticiário, a contar todas aquelas mentiras como o Portugal estava a fazer, o bom que estava a fazer, o que estava a mudar no ultramar, etc. Essas são memórias que tenho realmente bastante. Antes do 25 de Abril, propriamente dito, a termos de notícias, eu, claro, já nessa altura tinha um interesse muito grande na rádio, na ondas curtas, nessa altura, como se chamava, e costumava quase todas as semanas ouvir a Voz da Liberdade, do Manel Alegre, que transmitia a partir da Argélia, e também da BBC, que tinha nessa altura um programa em português todas as noites às 11 da noite, e era aí que eu recebia as notícias que em Portugal, claro, não se ouviam. Mas lembro-me muitíssimo bem, o José Luís estava a falar do medo, de estar no café a falar com amigos, com estudantes, e sempre com receio de quem estivesse na mesa ao lado, ou até nessa mesma mesa, porque realmente não se sabia quem eram os informadores e quem eram aqueles que não se podia confiar. Essas são mais ou menos as minhas memórias que tenho. Eu devo dizer que depois de 50 anos, ou agora 55, 51 anos, muitas das memórias são um bocado já desaparecem aos poucos. Eu outro dia descobri um podcast que se chama De Cravo ao Peito. Foi um podcast com talvez 10 ou 15 episódios de meia hora ou 40 minutos cada um. E eu comecei a ouvir porque realmente começam a falar sobre aquilo que está a passar, não só no 25 de Abril, mas antes, incluindo o golpe que foi que veio que começou nas escalas da Rainha, que não resultou, mas outras reuniões e outras atividades que aconteceram. Isso tem-me relembrado muitíssimo aqueles tempos, realmente.
Muito obrigado, Anísio. Eu vou também dar as minhas duas moedas, digamos assim, de interpretação. Eu saí dos Açores com 10 anos, em 68, portanto, as minhas memórias também estão como as do Anísio, no aspecto de começar a falhar. Mas há, para além da excelente apresentação dos três, e pouco mais posso acrescentar, a não ser algumas coisas pessoais que é o que vou fazer. E ainda bem que fizeram algo também mais geral, particularmente para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos e não tinham ou não tiveram essa experiência. Eu tenho as memórias de uma terra pobre e triste, e as pessoas ficam muito furiosas comigo quando eu digo isso aqui. Não, porque a tal questão de tentar mitificar o salazarismo e as coisas eram todas boas e a Igreja, que teve um papel importante em muitas das nossas vidas, portanto, e que fez algumas coisas interessantes e outras menos interessantes, mas que também teve um papel no controle. E, portanto, eu tenho essas memórias, e tenho essas memórias baseadas nestes 4 casos que gostaria de partilhar convosco. Na escola primária, eu estive numa escola primária chamada Escola Primária do Belo Jardim. O Belo Jardim é uma espécie de relva de Ponta Delgada, portanto, é uma zona que fica muito próximo da cidade, ou cidade da Praia da Vitória, então Vila. Mas a Praia da Vitória, nos anos 60, tinha uma grande vivacidade. Por incrível que muita gente possa parecer, mas tinha porque logo ao lado tinha a base das Lajes, e não nos esqueçamos que em 68 a base das Lajes tinha muita gente, aliás, muitos dos nossos vizinhos eram americanos. E, portanto, eu fui para uma escola chamada Belo Jardim, uma escola primária, onde acabei a 4ª classe e depois emigrei para os Estados Unidos. E nessa escola eu recordo-me de ter, portanto, particularmente na primeira e na segunda classe, de ter uma mão cheia de alunos descalços. E isso sempre me fez alguma impressão, porque, graças a Deus, eu sempre tive sapatos e sempre tive, portanto, uma roupa mais ou menos decente. Mas fez-me sempre impressão. E, portanto, é uma das razões que eu falo pobre e triste. A outra questão é que na rua onde nós vivíamos tínhamos 3 carros. Um era do meu pai, porque ele era taxista na altura. Os outros 2, portanto, famílias abastadas. Ainda as pessoas iam, em 68, muitas vezes era em carro de bois. Até mesmo, ou então apanhavam a urbana para a praia, não é? Mas ninguém tinha transporte pessoal. A outra questão é a questão do medo que o José Luís disse muito bem. Meu pai trabalhou durante algum tempo, pouco antes de virmos para a América, na base das Lajes, como em contrato de trabalho durante acho que 2 anos e meio. E como condutor de veículos, que chamavam veículos pesados, não é? E ele teve um argumento, ele e 2 outros colegas, com um americano. Argumento que depois se tornou algo violento. E foi até à PIDE. Porque a PIDE, em vez de defender os trabalhadores portugueses, que neste caso até é que tinham razão, não defendeu, foi o estrangeiro e foi meu pai e os outros 2 que tiveram que pagar pelos pecados que, ao fim e ao cabo, talvez os 3 portugueses e o americano todos tivessem, mas a agressão veio primeiro do lado americano. E a PIDE nem quis ouvir essa parte. A parte tinha sido dos portugueses, até que meu pai contava, porque não se tinham sabido portar bem. Portanto, que não se tinham sabido portar bem com os americanos. A questão do medo. E a questão de pobre e triste, porque meu avô, Manuel Ferreira Lourenço, que foi um dos meus heróis da minha vida, que me contava as histórias americanas, ele emigrou para os Estados Unidos com 18 anos e esteve aqui até aos 36 anos de idade. Portanto, vendeu a sua herdade agrícola na Califórnia no ano de 1928. Para aqueles que sabem a história económica dos Estados Unidos, digo-vos uma coisa: foi precisamente 6 meses antes da Grande Depressão. Tivesse ele esperado mais 6 meses, não conseguia vender nada nem voltar aos Açores. Ele tinha o que na altura nos Açores, e ainda hoje há aquela portanto, forma de olhar para os terrenos. O José Luís conhece, portanto, este termo bem. Ele tinha 183 alqueires de terra. Era muita terra mesmo. E, entretanto, tinha acesso a alguns fundos, tinha estado na América aquele dinheiro, daquele tempo, tinha feito um bom pé de meia, e o doutor Brasil de Angra é que o vinha ver ao Cabo da Praia, porque ele ia uma freguesia do Cabo da Praia. Isto para muita gente não diz nada, o José Luís conhece bem a Terceira e sabe muito isso bem. É também uma vizinha, uma freguesia limítrofe, digamos assim, da Praia da Vitória. E ele vinha, portanto, de Angra, do outro lado da ilha, o doutor Brasil. E meu avô tinha fundos para pagar. Mas meu avô tinha um problema de angina, e o que
o que lhe era recomendado pelo doutor Brasil era 3 colheres de sopa de azeite de oliveira. Porque não havia medicina. Porque a medicina não havia, mesmo com o meu avô tendo algum poder. As coisas eram assim tão pobres e tão tristes, particularmente nos Açores. Ora bem, vamos passar para o próprio 25 de Abril. Passou, ocorreu, a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente sabe que hoje também se tenta reescrever a história. Há quem não queira já falar do 25 de Abril, queira falar do 25 de Novembro, há quem não queira falar do verão quente como se ele não tivesse acontecido, mas aconteceu, e aliás o José Luís esteve lá nessa altura, e portanto há toda aquela amálgama de acontecimentos. Mas hum, eu pedia-vos que saltássemos um pouco para o que, na vossa perspectiva, portanto, considerando a vossa história pessoal e coletiva, como é que verem, porque fala-se muito ainda hoje, talvez hoje nem tanto, mas falou-se muito durante muitos anos da nossa geração nas conquistas de Abril. Ahm, Como é que veem eu vou começar desta vez com o José Luís, depois passo para o Anísio e depois para o Ilídio. Como é que veem as conquistas de Abril? O que foram, na vossa perspectiva, quais foram essas conquistas de Abril e se essas conquistas também se realizaram de uma forma ou de outra na diáspora? Não querendo dizer que não houve evolução na diáspora. Claro que houve. Mas eu queria, portanto, deixar-vos essa questão e qual é a vossa interpretação como portugueses, mas que vivem há muitos anos nos Estados Unidos da América. José Luís. Bem, é costume dizer que as conquistas são duas ou três, não é? A democracia, a liberdade que vem com isso, não é? Na política, no meio académico, na cultura. Depois a descolonização, com o que houve de bom e o que houve de mau nesse processo, que é uma coisa que tem sido muito debatida, como é que foi feita. Não se pode dizer que tenha sido uma absoluta conquista, porque parece que não foi bem feita. E é claro, temos que olhar para os tempos, aquilo que é a situação e tal. Ainda ontem estava a ver na televisão portuguesa, na RTP, um programa sobre o que aconteceu em Timor-Leste, em que o governo português impingiu a autodeterminação de Timor-Leste quando aquilo não estava pronto para isso, e depois os indonésios chegaram lá e disseram ou vocês ficam com isso ou nós ficamos com isso. Depois houve toda aquela coisa que podia talvez ter sido evitada se Portugal tivesse tido mais calma na descolonização. Então, a descolonização é uma coisa muito boa, nós não tínhamos o direito de oprimir ninguém, mas às vezes é preciso ter cuidado como se fazem as coisas e há muita gente que pagou por isso. Aliás, temos aqui um grupo de os chamados retornados, que vieram nessa altura, depois disso, que sofreram bastante na pele. Há quem os acuse de terem sido parte do processo de colonização, mas isso é uma história bastante complexa. Então temos a democracia e a liberdade, temos também, nesse aspecto, temos também a questão económica. Por exemplo, se olharmos para o Alentejo, aqueles latifúndios que lá existiam, houve a tentativa de dividir aquilo pelo povo, mas foi muito mal feito, até porque aquilo depois voltou tudo mais ou menos para trás, para a mesma coisa. De maneira que, às vezes, a ideologia que pode até ter um intuito bom, acaba por fazer coisas mal feitas. E houve, nós todos sabemos, logo após a Revolução, houve uma série de exageros nas maneiras como as coisas foram feitas, por exemplo, como a maneira como a grande reserva de ouro nacional foi bastante destruída, em coisas, muitas delas que não mereciam ter sido utilizadas. Mas para nós aqui, eu, tudo nisso, açorianos e para as nossas origens, açorianos e madeirenses, uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi a regionalização, porque de facto os Açores e a Madeira eram vistos por Portugal como uns territóriozinhos lá, que ainda hoje em dia fica às vezes admirado com aquilo que aparece na RTP internacional, quando falam das ilhas como alguma coisa que geralmente não acontece nada lá, é uma coisa esquisita. Há assim uma atitude para com os Açores que está a melhorar, mas que sempre foi visto como não bem uma colónia, mas como um território subjugado ou pertencente a Portugal. E nós açorianos estamos lá, e os madeirenses desde o século XV, os nossos antepassados chegaram lá, e fomos os primeiros portugueses a sair e a fazer o tal Império Português, e de facto havia o controle completo por parte da República vis-à-vis os Açores.
os governadores eram escolhidos a dedo pelo governo central, a junta geral, essa coisa toda, todo o sistema político e administrativo era dominado pelo governo central. Nós, açorianos, não tínhamos grande voz política, quase nenhuma, até porque quem era eleito para a Assembleia Nacional, assim que se chamava naquela altura, era gente do regime, não havia outra possibilidade. Houve umas exceções já para o fim, e é bom me lembrar isso, gente que depois se envolveu na política da regionalização, que é muito bom, mas era assim, não é que houve, de facto, o 25 de Abril trouxe esta ideia de liberdade, e a liberdade não é coisa pouca, liberdade que nos faz fazer coisas que antes não tínhamos medo de as fazer, quer dizer, libertou-nos do medo e libertou-nos também do poderio central, através da regionalização. Então, as conquistas de Abril são fabulosas. Nada nesta vida é perfeito. Nunca se fez nenhuma revolução, nenhuma grande mudança política em qualquer parte do mundo que tudo imediatamente alinhasse para o melhor possível. Eu quero crer que a maior parte das pessoas envolvidas nesse período tinham excelente vontade, boa vontade e fizeram isso. Havia também gente que estava muito metida no partidarismo e que queria que Portugal enverdasse por uma certa direção e forçaram isso, mas os portugueses e os políticos portugueses souberam, aqui sem mencionar nomes, não é? Souberam controlar, trazer para bom porto grande parte dessa experiência que ao fim de pouquíssimo tempo enverdou para um caminho de liberdade, de modernização, de abertura para o mundo e de enriquecimento cultural, académico, intelectual do nosso povo e também social e económico, porque Denise acabaste de falar de que nós vivíamos é verdade, eu já disse, onde eu vivia no princípio não havia água canalizada, nunca houve até os otomanos luz elétrica. As grandes conquistas do 25 de Abril tiveram a ver com a maneira como a riqueza do Estado se foi espalhando pelo povo, até hoje em dia, por exemplo, nos Açores, que nós conhecemos melhor, qualquer freguesia tem um centro de ginásio desportivo, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, e quer dizer, há uma riqueza enorme de atividades culturais, desportivas, de todo o tipo, que antes não havia, e a abertura mundial. Então, em geral, o 25 de Abril foi fantástico, teve os seus pecadilhos, isso é normal. Faz parte das dores de crescimento, como nós vemos aqui. Isso teve que acontecer e não há nenhum movimento grande como esse que não tenha esses problemas. Então, em geral, foi muito bom, continua a ser muito bom, se bem que haja agora grandes desafios para com os portugueses e a nação portuguesa que têm que ser resolvidos de uma forma atenta. Muito obrigado, José Luís. Anísio, para si, portanto, as principais conquistas de Abril, como é que as vê? Sim, eu concordo com o Zé Luís. Realmente a liberdade e a liberdade de expressão. Eu não sei os números, mas eu sei, por exemplo, que tenho ouvido que o analfabetismo era incrível em Portugal antes do 25 de Abril e durante a ditadura e o nível de educação mudou muitíssimo com o 25 de Abril. Claro, é como eu comparo o 25 de Abril e a jovem democracia a um jovem que sai de casa, vai para a universidade, que começa e é a primeira vez que tem a sua liberdade pessoal e há sempre uns certos excessos que muitos de nós, com certeza, que cometemos na nossa juventude. E a democracia não é nada diferente. Claro, não havia nenhuma história, nenhuma tradição de instituições democráticas. Tudo tinha de ser descoberto e organizado do princípio. E, portanto, claro que houve alguns excessos, mas realmente o 25 de Abril continua a ser, a dar um exemplo de como uma revolução se pode fazer, sem haver sangue, sem haver mortos, para além daqueles poucos que houve na rua não me lembro já do nome, mas onde estava um, a sede da PID, onde com o desespero desses polícias no fim ainda mataram 3 ou 4 pessoas. Mas não sei se hoje em dia se isso seria possível, ver uma revolução dessa maneira
sem mortes, sem violência de significativa. Claro que, e espero que depois possamos falar nisso, os problemas que agora surgem e que continuam em Portugal são problemas que são muito mais universais, não se limitam somente a Portugal ou até mesmo à Europa Ocidental. E, e isso são problemas e desafios à democracia que todos nós temos de ter em conta. E eu espero que nós, como sobreviventes já de uma, de uma, de uma época onde a democracia não existia, possamos ser ou dar o exemplo ou o ímpeto a outros que não conheciam esse tempo para os desafios que agora temos, que nos enfrentamos com eles e possivelmente são as soluções que possamos desenrolar para enfrentar esses desafios. Muito obrigado, Anísio. Elídio, para si, as principais conquistas de Abril, como é que as Ora, eu vim para os Estados Unidos em 78, portanto, eu passei aqueles 4 anos, de 74 a 78, e vivi muito e vi muito. E houve realmente conquistas, como o Zé Luís e o Anísio dizem, a liberdade, a democracia, tudo isso, mas houve também outras conquistas que foram totalmente inéditas. E uma delas, a primeira, o POR, foi acabar com a PIDE. Deu-nos logo uma liberdade de expressão e uma liberdade, como o Anísio diz, não ter que olhar para ver quem é que está ao nosso lado na mesa do restaurante ou na mesa do café. Portanto, ao ser extinta essa polícia de informação, tirou poder a quem a implantou e deu liberdade a quem a detestava. Depois houve, ao nível estudantil e fabril, umas vantagens enormíssimas. Os estudantes que estão, como nós sabemos, uma da força motriz em qualquer parte do mundo, não só porque estudam, mas porque têm talvez mais tempo e intelectualmente estão mais à vontade, e então esses estudantes começaram a ter a liberdade de não ter que olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, atrás das costas, começarem a reunir-se em colóquios, em tertúlias, só com o propósito, o único propósito de também tentarem ajudar a que aqueles que fizeram a revolução tivessem uma ajuda. E na parte febril também foi enormíssima na medida em que as pessoas, quem entrava para um emprego numa fábrica, que geralmente eram dominadas pela massa de pessoas importantes monetariamente, ficavam ali para toda a sua vida. Elas não tinham seguros, não tinham férias, não tinham absolutamente nada. Portanto, isso foi uma conquista que depois as chamadas comissões de trabalhadores foram dando conta que podiam ter eles a dialogar no nome dos 300 ou 400 empregados dessa fábrica. Em lugar de serem 300 pessoas a irem para lá com a administração, essas pessoas intitularam-se, não, ofereceram-se a comissão de trabalhadores. O único mal disso foi que, e infelizmente ainda às vezes, em alguns setores se ouve, é que, porque são comunistas. Uma pessoa que defende direitos de um trabalhador ou de um colega não tem essencialmente de ser comunista. Pode ter, assim, realmente uma vontade de representar todos aqueles com quem trabalha e com quem eles passam os dias, o dia a dia. Outra conquista que foi talvez importantíssima, e o Anísio disse há pouco, também estive nos Estados, na província ultramarina de Moçambique, nessa guerra que o senhor Salazar e outros me obrigaram a ir, foi o terminarem com o serviço militar obrigatório. Ao terminarem com o serviço militar obrigatório, obrigaram também uma saída quase em massa das Forças Armadas das chamadas províncias ultramarinas. Eu vou fazer aqui um parênteses porque o José Luís falou
nos retornados, províncias ultramarinas. Vocês sabem muito bem, vocês sabem todos muito bem que ninguém dizia província do Minho, ou do Trás-os-Montes, ou do Algarve. São províncias. No entanto, dizia o José Luís, e muito bem, falava-se quase com alguma reticências sobre a Madeira e os Açores, que não fazia sentido nenhum. Aliás, para as províncias ultramarinas, era quase como ir para a França ou para a Inglaterra, era preciso uma carta de chamada. Portanto, aquilo pertencia a Portugal, mas era preciso uma carta de chamada. São coisas que a mim ultrapassam um bocado. Agora, tocando só no assunto de quando se deu a independência a essas chamadas províncias ultramarinas, houve culpados, há sempre culpados, mas os culpados foram sempre apontados por aqueles que foram para lá sem serem obrigados. Nós viemos para aqui para os Estados Unidos, nós não fomos obrigados a ir para os Estados Unidos. Não, nós viemos por razões familiares, por razões de saúde, por razões profissionais, ninguém nos obrigou. Eu tenho passado em muitos aeroportos e nunca vi ninguém com arma a dizer tens que ir para a América se levas um tiro. Não. E lá a mesma coisa, também nunca disse tens que ir para Angola, tens que ir para Moçambique, para a Guiné, para uma província ultramarina, senão serás encarcerado. Portanto, as pessoas foram para essa província ultramarina também para melhorar a vida. Acontece que depois do 25 de abril, 74, 75, principalmente 75, essas pessoas todas, onde eu tinha familiar, não foram obrigados, eles também quiseram regressar a Portugal e foram chamados a retornar. Meus caros amigos, eu vou-vos dizer que realmente muitos talvez tivessem se sentido prejudicados, mas eu, como estava na banca entre 1970 e 1978, houve retornado, chegaram a entrar na banca sem habilitações literárias ou universitárias, como alguns nós tínhamos, e sem irem a concurso. Só que para que não ficasse mal na folha de que os comunistas eram contra a admissão das pessoas retornadas na banca, eles foram admitidos como professores, como empregados bancários, como empregados do Estado. Portanto, foi mal realmente sair-se daqui. Imaginem, eu nem sequer quero imaginar o que passa com estas pessoas que agora tiveram que ir, estão obrigadas a sair daqui deste país. O que será, ou o que teria sido, aí, com eles, de terem sido obrigados, quase obrigados, a saírem de Angola, Moçambique e chegarem a Portugal, onde não deixaram absolutamente nada. Ora, e algumas coisas também, portanto, eu concordo consigo, José Luís. Talvez não foi tudo feito em cima do joelho, mas algumas coisas podiam ter sido feitas um pouquinho melhor. Uma das coisas que realmente sempre me afetou, porque eu não sou comunista, nem nunca fui, nem nunca serei, mas sempre me afetava dizendo que isto só acontece por causa dos comunistas. Os comunistas agora eram e continuam a ser culpados de tudo. Não é assim. Todos nós temos as inclinações partidárias e eu realmente sempre me afetou dizer que a culpa é comunista, porque eu nunca ouvi dizer que a culpa era do CDS, o que com certeza também era capaz de até fazer tanto sentido como dizer que a culpa era dos comunistas. Portanto, as conquistas do 25 de Abril foram bastante significativas. Isto não querendo falar nas escolas, nas oportunidades de ir agora qualquer um tem a oportunidade de se inscrever para ser médico, para ser engenheiro. Antigamente, para ser médico, engenheiro, eu não estou a dizer que o Anísio era de família avultada, mas pessoas para irem em cursos universitários, principalmente esses advogados, economistas, médicos, tinham que ser já ou familiares ou descendentes de pessoas com fundos monetários. Portanto, isto foi uma das coisas que o 25 de Abril nos trouxe, foi a liberdade de expressão, a liberdade de podermos fazer e estar onde queremos estar, escolher as nossas profissões que queremos sem serem impostas e, claro, agora se vamos falar nas estruturas de rodoviárias e tudo isso, da luz, da água e tudo isso, aos da Luís, isso então foram conquistas enormíssimas. Obrigado, Elísio. Eu vou também dar mais uma vez os meus 2 cents.
E primeiro, aliás, estava aqui na minha lista, tem 4 pontos e o nosso amigo Jorge Betancourt, portanto, agradeço o seu comentário, como sempre. Pertinente. Portanto, estava aqui na minha lista para número 3, mas vou começar com essa como número 1, de facto, a liberdade e a igualdade para as mulheres. As mulheres eram muito mal vistas pelo regime antigo, talvez até porque Salazar, portanto, sempre foi, portanto, esteve muito só, não é? Mas, ou pelo menos dizem, não é? Quem é que... Mas, na realidade, os direitos da igualdade de género e da igualdade, portanto, das mulheres, as mulheres, portanto, foram muito discriminadas. Aliás, as mulheres que eram professoras tinham que pedir licença para casarem, não se esqueçam disso, não é? Portanto, tinham que casar com alguém que fosse de bom comportamento social, etc. Portanto, na realidade, liberdade para todos, mas de uma forma muito especial. Trazer alguma igualdade, ainda estamos a lutar por ela, mas alguma igualdade para as mulheres que foram extremamente discriminadas antes do 25 de Abril. A luta sindical que o Ilídio falou, e muito bem, porque na realidade os trabalhadores começaram a ter direitos foi com as lutas sindicais a partir do 25 de Abril, e foi uma coisa que nós aqui não apanhamos esse comboio. Na Costa Leste acompanharam mais porque estão mais ligados à indústria têxtil, muitos que foram particularmente no fim dos anos 70 e princípios dos anos 80, mas aqui na Califórnia eu recordo das pessoas terem medo dos sindicatos. Porquê? A tal coisa porque vieram do sistema antes de que não havia, portanto, praticamente sindicatos com viva voz, e depois nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, apesar das nossas notícias chegarem aqui com muito atraso, particularmente o José Luís lembra-se disso aqui na Califórnia, a gente ouvia notícias que tinham acontecido em Portugal há 5 ou 6 dias antes, e muitas vezes até mais. Isso começou a melhorar. Portanto, ali no fim de 79, princípio de 80, com as rádios aqui, que começaram a transmitir notícias quase diárias de lá. Mas até esse tempo não. E, portanto, mas quando aquilo que se via era de facto uma grande presença do Partido Comunista, não é? Ou dos comunistas, eles até muitos nem eram comunistas, mas como disse o Elídio, dos comunistas no movimento sindical, e aqui houve, portanto, uma certa separação, ou uma certa relutância, porque eram conotados com esses, entre aspas, extremistas, portanto, em Portugal. A conquista da saúde, que eu falei há bocadinho, hoje foi-se de se tomar, portanto, o azeite de oliveira para ajudar uma doença, até termos, de facto, uma medicina moderna, ao ponto de, na Nova Inglaterra, termos pessoas que voltam a São Miguel e à Terceira e a outras ilhas, eu digo estas duas que são as maiores em termos de população, mas que voltam aos Açores para fazerem, portanto, até alguns procedimentos de saúde, para cuidarem da sua saúde, porque a saúde aqui está tão cara e as pessoas que não têm um bom seguro têm, de facto, muitas vezes problemas, e por serem terem a dupla cidadania e por terem casa, aqueles que têm casa, portanto, nos Açores ou em Portugal continental, muitas vezes voltam a Portugal por motivos de saúde. Portanto, houve um passo gigante na saúde. E aquilo que já falaram, para além da liberdade, portanto, liberdade de expressão, religião, etc., a questão do ensino. É importantíssimo, e eu refiro que, portanto, o direito que os cidadãos portugueses têm ao ensino em Portugal, e não se esqueçam também, aqui na nossa diáspora, não nos esqueçamos que a Constituição Portuguesa ainda diz que os imigrantes e os filhos de imigrantes têm direito a aprenderem a língua portuguesa fora de Portugal. Só que Portugal nunca investiu. Portanto, nunca investiu no ensino da língua portuguesa, que seja bem dito, pode ter coordenadores, vice-coordenadores, ajudantes coordenadores, mas isto não ensina nas aulas. E, portanto, nunca investimos no ensino da língua portuguesa, particularmente na América do Norte. Em alguns países da Europa, algum investimento, mas não foi também muito. E depois ficamos todos aflitos quando chegamos ao Havaí e já ninguém fala português, não é? Mas ficamos todos muito felizes, particularmente da parte diplomática, quando vamos ao Havaí, e outros também, quando vamos ao Havaí e as pessoas não falam português, ficamos aflitos, mas depois dizemos, mas eles sabem fazer malaçadas e comem, portanto, chouriço português. Na realidade, nós todos caminhamos para as malaçadas e para os chouriços português se não fizermos coisas diferentes nas nossas diáspora, e se Portugal,
tivesse investido o que está na Constituição de 1974, 75, 76, não é? Nos primeiros anos, o que está na Constituição portuguesa, que é o direito aos filhos dos imigrantes a aprenderem português, se Portugal tivesse investido, 50 anos mais tarde, não tínhamos o problema que temos hoje. Porque o ensino da língua portuguesa na diáspora dos Estados Unidos da América e do Canadá tem sido feito graças a pessoas da comunidade e graças ao investimento, pouco, mas ao investimento da própria comunidade. Portanto, essas são as conquistas. Algumas chegaram ao lado de cá, outras não chegaram. A questão da língua portuguesa foi um erro tremendo de Portugal e é um erro que não vejo que possa ser emendado e que é tarde demais, porque perdemos em 50 anos, perdemos 2 gerações, quer queremos, quer não. Vamos então passar para a última questão, que tem a ver com como é que se vê, um pouco que o Anísio tocou, e ele vai ser o primeiro, aliás. Portanto, vamos na ordem desta feita agora, Anísio, Ilídio e José Luís. Portanto, eu perguntaria aos três a questão como é que veem, de facto, alguns desses valores, particularmente a liberdade, a democracia. ahm, não nos esqueçamos que na primeira eleição, que foi precisamente há 50 anos, não é? Em Portugal, na primeira eleição para a Assembleia da República, foi um número, portanto, quase impensável de portugueses que foram votar. Hoje, a abstenção, em muitos casos, é maior do que o número de votantes, ou está ali à beira de rondar meio por meio, muitas vezes, e temos, de facto, grandes problemas na participação cívica, em muitos casos, em Portugal. Talvez demasiado partidarismo, não sei. O José Luís falou um pouco disso. Mas eu perguntaria ao Anísio e depois também ao Ilídio e ao José Luís a mesma coisa. Um, Olhando para Portugal hoje, como é que vê Anísio, o processo democrático? Como disse na pergunta anterior, aludiu e muito bem, não é um problema só de Portugal, mas a nossa democracia é tão nova, portanto, 50 anos, 51. Como é que vê, de facto, a democracia em Portugal hoje? Como é que está Portugal em termos, nós que a vemos à distância, mas que tentamos acompanhar? E como é que vê, de facto, a postura dos partidos, a postura dos políticos, os políticos de abril, que fundaram os partidos, ou ajudaram a fundar os partidos, em relação aos políticos de hoje? Como é que o Anísio vê essa problemática, que é um fenómeno mundial, mas como é que vê em Portugal? Obrigado, Inês. Pois, o Inês falou sobre a percentagem de votantes em 1975, na primeira Assembleia. Ainda hoje ouvi que a percentagem foi de 91,7, quase 92%, o que é incrível, é impensável hoje em dia, não só em Portugal, mas até aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outra democracia. Ah, Parece que o único sítio onde se encontram ainda esse tipo de percentagens são em países como a Rússia, onde votas ou então algo Ou desvotas. Pois, Votas claro, ou desvotas. é isso mesmo. Mas o que está a passar em Portugal agora, claro, agora estão no meio, no meio de eleições outra vez. É difícil às vezes, para mim é difícil de acompanhar tudo o que se passa em Portugal. No entanto, o que se passa em Portugal é também tão semelhante àquilo que se passa em todo o mundo. O que acontece hoje em dia com todas as redes de comunicação social, de televisão, as fontes digitais, etc. Há muitíssimo pouca diferença entre o que se passa em Portugal e o que se passa aqui, ou o que se passa na França, ou na Alemanha, ou em Espanha, ou em qualquer outra democracia ocidental. Por isso é mais fácil de acompanhar, porque os sintomas são os mesmos. Eu acho que o que falta em Portugal hoje em dia, quando se compara com os homens e as mulheres de Abril, é o sonho, é a ambição, é aquela vontade e um pouco idealista de tudo o que é possível fazer.
E hoje em dia, a política realmente afeta muito mais isso, tudo é muito mais controlado, os pensamentos, as decisões, tudo isso. Mas, no entanto, claro, ainda temos uma democracia, ainda se pode votar por quem se quiser votar, mas as opções são muito mais limitadas do que eram antes. O meu receio, ainda hoje, por exemplo, estava a ouvir algo na RTP Internacional e estavam a entrevistar algumas pessoas na Avenida da Liberdade, que estavam a fazer parte da marcha até ao Torreio do Paço para festejar o 25 de Abril. E muitas pessoas não sabiam, nem sabiam o que é que está a passar perante quem é que está, para quem vão votar nas eleições. Alguns nem sabiam que havia uma eleição. E muito menos sobre o 25 de Abril. Parece não. E essa falta de memória, e talvez não sei quanto é que se ensina até nas escolas sobre o 25 de Abril. Será que estão também a passar algo do que se está a passar aqui, onde livros já não estão a ser proibidos ou não, já não há essa ênfase sobre esses acontecimentos e pessoas não falam, não se lembram. Claro, são mais jovens, é tudo história já. E tenho muito, muito receio realmente que as pessoas se esqueçam e que comecem a idealizar um tempo que realmente foi um tempo horrível antes da Revolução e, e comecem a sonhar com algo ah, que lhes é dito por charlatões, really, que há em Portugal e há aqui e há por aí todo lado. E tenho muito receio que esses estão a crescer ao nível de influência e acho muito, muito, muito perigoso. Na realidade, a democracia está em jogo em muitas partes do mundo. Elídio, como é que vê, de facto, portanto, a democracia hoje em Portugal, as conquistas de Abril hoje em Portugal? Eh, a mesma pergunta que foi feita, obviamente, ao início, e que tem a ver com a postura dos partidos políticos de hoje, em comparação com há 50 anos. Também havia alguma idealização, portanto, eles eram os pais, digamos assim, dos partidos. Como é que vê todo o processo? Eu não posso concordar mais com o que o Anísio acabou de dizer, porque não ouvi nem li, mas ao telefone ontem e hoje com alguém em Portugal e a única coisa que me disseram foi hoje é feriado. Portanto, é realmente uma coisa muito, muito triste. E dizendo já que até fazemos ponte. E 2, 8 dias há outro feriado, que é o 1º de maio. Ora, eu não sei, sinceramente, porque eu na altura trabalhava, o que é que foi mais importante para mim, foi o 25 de Abril ou o 1º de Maio, em Liberdade, em 1964. Agora, em Portugal, diz-se, hoje é feriado. Hoje é feriado e 2, 8 dias também é feriado e fazemos ponte. Portanto, Anísio, tens razão, já está quase em banho-maria e, infelizmente, em alguns sítios, deixou-se quase até de celebrar. Eu fico muito admirado no termo, fiquei muito, muito triste, que há autarquia em Portugal e hoje, por exemplo, não celebraram nada. Não celebraram nada, 25 de Abril foi tudo cancelado, todas as cerimónias alusivas a um dia da liberdade, e não foi numa autarquia, foi em várias autarquias que não celebraram o 25 de Abril. E a resposta, eu sei, e realmente sempre foi assim, o clero teve sempre muita força em tudo. Mas a resposta ou a justificação foi que o senhor Papa morreu, sua eminência, não podemos fazer as celebrações do 25 de Abril, porque sua eminência faleceu. Sabendo nós, e eu muitíssimo bem, que o senhor, a sua eminência, era até mais socialista com certeza que eu. Portanto, ele era capaz de ficar contente de que houvesse celebrações no mundo sobre a liberdade. Ora, e Portugal, em algumas autarquias, perdão,
resolveu usar esse subterfúgio, essa desculpa, chama mau pagador, dizia assim o avô, e não celebraram. Mas há outra coisa, o Diniz. O Diniz falou do que o nosso governo, infelizmente, passados, presentes e futuros, nunca se preocuparam realmente com a educação, o sistema escolar, ou o sistema educativo nos Estados Unidos para as minhas filhas, para os meus netos, para descendentes de todos nós. Para eles nunca teve grande interesse. E eu vou-lhe dizer o porquê, na minha opinião, claro. Há de reparar, ou vocês hão de reparar, que muitas pessoas, muitas associações aqui nos Estados Unidos, portuguesas, hoje celebraram o 25 de Abril com uma grande almoçarada. Hoje vai ser cabrito, ou vai ser frango, ou vai ser... Não tem absolutamente nada que toque no 25 de Abril. Serão eles só culpados? Não. Não são eles só culpados. Porque é que os políticos que nos visitam, Diniz, aqui vou eu com as minhas dúvidas, 8, 9 e 10 de junho para as fotografias, e quando há eleições também nos visitam, porque é que não fazem, e não era preciso ir para aos clubes todos, a todas as estações, não. Embora, claro, diria sempre, veio ao nosso clube e aquele não foi, mas porque é que, com tantos ministros e subministros e secretários de Estado, não há não há sessões de esclarecimento sobre o 25 de Abril. Nós sabemos que muitos vieram de Portugal nos alternos na altura de 60, para 65, houve alguns que também ilegalmente foram para a França, para a Inglaterra e para a Alemanha e vieram depois para aqui por causa do tal serviço militar, mas ficaram sempre com aquela ideia de que cuidado, Portugal, que agora está cheio de terroristas. Porquê? Porque nunca foram elucidados suficientemente de que realmente Portugal vive em liberdade. Talvez com alguns excessos, mas vive em liberdade. Que não acontece em muitos países, incluindo aqui. Portanto, nós, em Portugal, temos essa felicidade de viver em democracia e em liberdade. Quando os nossos secretários de Estado, os nossos ministros, os nossos adjuntos, tudo isso, ou os próprios diplomatas que vivem, que fazem carreira aqui nos Estados Unidos, porque é que não fazem sessões de esclarecimento e falam do que é que foi o 25 de Abril. Portanto, com certeza, as nossas instituições eram capazes de ficar um bocadinho mais esclarecidas, principalmente a primeira geração e, em alguns casos, a segunda, sobre o que é que realmente foi o 25 de Abril. Ter na Embaixada ou noutro sítio qualquer um filme sobre o 25 de Abril, onde mostram o nosso artista mais importante aqui de Portugal, que vive na Califórnia, com o 25 de Abril, isso é alguma coisa. Mas logo a seguir a esse filme, se houvesse uma sessão de esclarecimento, se houvesse alguém que tomasse o ponto de mais ou menos usar esse tempo de antena para falar sobre o 25 de Abril, era capaz de não ser má ideia, porque repare, nós somos 4 e estamos a falar há 1 hora e tal sobre o 25 de Abril, ainda não começamos a conversar sobre o 25 de Abril. Portanto, agora, se os senhores diplomatas, os senhores do governo, e como digo, passados, presentes e infelizmente futuros, nunca se preocuparam, não com a educação, como o Diniz disse, muito bem, porque o Diniz está muito mais dentro desse aspecto do que eu, mas lamento que não haja sessões de esclarecimento sobre o 25 de Abril, sobre o 25 de Novembro, sobre o que é que foi Portugal e o que é Portugal. Agora, dizer Portugal está... O slogan, como sabem, é Portugal is open for business, ok? Só que depois chegam a Lisboa, as máquinas de eletrónicas para verificar os passaportes ou o cartão de cidadão estão em baixo, não estão a funcionar. Portanto, é logo um cartão de visita bastante negativo. Mas se está aberto para o mundo, tem que também estar aberto para que elucidemos melhor os nossos compatriotas. A diáspora merece. Não é a diáspora dos Estados Unidos. A diáspora portuguesa no mundo merece essas informações.
Obrigado, Elídio. Obrigado, Elídio. Muito obrigado, José Luís. A mesma questão, portanto, politicamente, como é que vês a democracia em Portugal? A questão dos políticos, a questão também, portanto, à distância, obviamente, é sempre bom, como nós temos falado, que as pessoas saibam que nós, obviamente, que tentamos seguir as coisas que acontecem em Portugal, mas tal como os nossos amigos, vizinhos e parentes que vivem nos Estados Unidos, nós também fazemos a nossa vida, obviamente, que é aqui. José Luís. Olha, em primeiro lugar, quero dar uma nota pessoal. Eu estou aqui bastante contente, feliz por essa conversa, porque estou aprendendo com vocês todos. Vocês todos têm, o Tanto Bonizzi e Lídia Nunes, vocês estão trazendo coisas que vou associando e que, de facto, me ajudam a compreender melhor a situação. Porque eu, como professor, sempre tive muito cuidado em aprender os meus alunos. Aqui não temos esse relacionamento, mas, de facto, essa apresentação tem sido muito boa para mim. Eu queria só dizer aqui, quanto ao tema agora que estamos a focar, eu acho que o mundo ocidental está a passar por problemas gravíssimos na política. Eu acho que não há grandes figuras, que tenham o interesse nacional, o interesse do povo no seu total. E isso tem a ver também muito com aquilo que está acontecendo em Portugal, já acontece em muitos lugares. Eu não vou comparar países, eu não gosto de estar de relativismo, mas se aqui é assim, também ali é assado. Não, estamos a falar de Portugal agora, isso é que é preciso ver. Eu acho que em Portugal, olhando para a política, há muita divisão. Para ser político em Portugal tem que se começar novinho, nos grupos de juventude do partido, aprender aquelas coisinhas todas, seguir ali adiante. É muito difícil uma pessoa vir de fora e chegar ali do partido, assim. É muito difícil em Portugal. Ter aquela escola de partido e já cria desde jovem aquela mentalidade, eu contra os outros, este partido contra os outros. E o sectarianismo que cria Portugal, essa ideia de o que é mais importante é o partido e não a nação. E também eu vou dizer aqui, precisamos mais de conceito da nação, mais amor ao povo em geral, em vez de amor ao partido. E vou dizer uma coisa que talvez não gostem que eu diga, mas eu vou dizer. Eu noto pessoalmente que a grande parte dos políticos e, digamos, os líderes de vários partidos em Portugal são uns políticos chatos e embirrantes, quesilentes, sempre à procura de contestação. Por exemplo, na Assembleia da República, com microfones, gritam, quando podiam falar mais calmamente e discutir mais as ideias. A ideia do debate político é ir contra o outro partido. Não é, às vezes, arranjar um consenso para que se possa fazer alguma coisa melhor. Eu sei que essa minha opinião não deve ser muito bem aceita, mas é a minha opinião pessoal. E há outra coisa que eu reparo na política portuguesa, é que quase todos, e não sou português, estou a falar de Portugal agora, não vamos comparar, quase todos os líderes, a não ser dos partidos menores, são homens. A política portuguesa é dominada por homens. Só tivemos uma primeira-ministra, a Maria de Luz de... Como é que ela se chamava? Já esqueci. Depois eu lembro. Castilho, Diga? Maria de Luz. Cacilco. Pinta Silva, exatamente. Quer dizer, porque é que se a metade da população portuguesa são as mulheres, porque é que elas não chegam lá acima também? Eu acho que as mulheres têm coisas na sua alma que poderiam favorecer também essa tentativa de juntar mais as pessoas e não serem tão combativas. Não, nós homens temos essa ideia de somos mais combativos. É a minha opinião pessoal que pode muito bem contestar, que não vejo problema nenhum nisso. Mas eu gostaria de ver uma mulher primeiro-ministra de Portugal, finalmente, uma ao fim de tantas décadas. E porquê é que não é? É porque quem envereda na política, nos grandes partidos, vai para a juventude, qualquer que seja, vai por aí adiante, e depois há aqueles que sobressaem. Em Portugal acho que ainda acontece isso muito. Nós falamos muito isso das escolas americanas aqui, que nas aulas são os rapazes que mais falam, que têm mais a liderança na discussão académica. Eu não sei se é assim em Portugal, no mundo político. Eu sei que nos partidos menores há líderes que são mulheres, mas essas não têm capacidade de política de chegar lá acima. E eu gostava de facto, não sei quais são as razões porque isso acontece, mas eu gostaria de ver uma política mais inclusiva nos partidos para que as mulheres pudessem, de facto, é porque eu vejo para as mulheres o seguinte, eu vejo quando há um governo, põe uma mulher nos cargos mais perigosos, na educação e na saúde.
E a gente sabe que aquilo não vai durar muito, porque aí é que estão os graves problemas de Portugal, a educação e a saúde, são dois grandes problemas, e há toda há sempre uma confusão nessas áreas e uma necessidade muito grande de mudar, de ajustar, de lidar com greves, com isso, com aquilo, com outro, e essas mulheres que vão para aquelas posições geralmente acabam por esmorecer naquele cargo e desaparecer. De maneira que eu gostava, de fundo do coração, gostava de ver uma mulher na política. Quem sabe, depois de tantos homens a fazerem tanta coisa, porque é que não poderá vir uma mulher na política? Outra coisa que eu reparo, falando do partidarismo, parece que em Portugal, historicamente, o cargo que mais une os portugueses é o cargo de Presidente da República, que não é um cargo partidário, não é? É um cargo, se bem que todos têm as suas afiliações, mas eles vão para aquele cargo olhando para a globalidade da política portuguesa. E isso, em algumas vezes, tem acontecido, tem havido gente no cargo de Presidente da República que tem conseguido juntar politicamente o país um pouco mais do que os partidos é só para zaragata. Desculpa que eu diga isso, mas há muita zaragata demais em Portugal. Não me venham dizer que é no resto do mundo e aqui tal. Não, eu não estou falando disso, estou falando de Portugal agora. Há zaragata demais, eu gostava de ver mais sentido de nação, mais sentido de amor ao povo e querer resolver os problemas do povo. Também muito obrigado, José Luís. Eu tenho pouco a acrescentar porque, obviamente, tocaram a questão e muito bem. Apenas diria, portanto, que na realidade as Jotas, não é? As juventudes partidárias têm, portanto, o seu papel, mas cada vez mais se utiliza as Jotas para, portanto, preparação de futuros políticos, em vez de ser para preparação de futuros cidadãos com consciência política. Para mim, uma juventude socialista, uma juventude, a JSD ou a juventude comunista, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, os Young Republicans ou Young Democrats, são para se preparar a consciência política das mulheres e dos homens, dos jovens que amanhã serão, portanto, adultos, ou que já são adultos, muitos que continuam a ser, obviamente, às Jotas com mais de 18 anos. Portanto, o partidarismo chegou a um ponto um bocado caricato e, aliás, na minha percepção, é a razão porque é que temos o Chega. Não há razão para termos um Chega em Portugal, e podíamos chamar outra coisa qualquer, mas chama-se Chega, para termos um partido de extrema-direita em Portugal, 50 anos depois de termos derrubado uma ditadura de extrema-direita. É porque, de facto, os partidos ao centro-esquerda e centro-direito não são os partidos pequenos, como disse o José Luís, são os partidos do centro, centro-esquerda, centro-direita, que é que têm governado Portugal, ou com coligação ou sem, não resolveram os problemas dos portugueses e as pessoas no mundo estão todas à procura de uma solução possível e uma solução fácil e daí que acabamos por ter, portanto, quase ditadores, digamos assim, em países democráticos, como acontece nas maiores democracias do mundo, se me faço entender. Portanto, eu tenho um pouco mais a acrescentar essa questão. Penso que houve, e talvez eu esteja a fazer aquilo que o José Luís nos preparou no princípio e muito bem, tínhamos cuidado em sermos muito românticos para o passado, mas houve de facto ali no princípio da democracia portuguesa, porque eu acompanhei muito, como todos vós também, ali 3 ou 4 eram homens, não eram mulheres, infelizmente, mas homens que tinham de facto visões interessantes, não é? E que podia-se não gostar do estilo deles, mas que eram homens com mais calmos, digamos assim, como disse o Zé Luís, com menos zaragateira, eu gosto muito dessa palavra, e portanto com menos zaragata. Ou seja, na realidade, houve ali alguns dos fundadores, portanto, podemos mencionar nomes, não eram perfeitos em nenhuma forma, mas houve ali pessoas que tinham uma certa bagagem política, talvez que até idealizamos hoje, quase 50 anos mais tarde, mas portanto estamos a falar de Freitas do Amaral, de Mário Soares, de Álvaro Cunhal, portanto, de Sá Carneiro, para usar esses 4, não é? E mais 1 ou 2 que tiveram ali uma presença importante e que nós que éramos jovens naquela altura, ou portanto, estávamos, portanto, no início da nossa vida adulta,
quase que idealizávamos, portanto, porque também estávamos a falar na mesma altura aqui, não é aqui nos Estados Unidos, portanto foi depois do Nixon e de toda a problemática que houve nos Estados Unidos e que nós também aqui tínhamos perdido alguma confiança na política, com o Nixon, com o Gerald Ford, portanto, um Jimmy Carter que tinha uma outra forma, uma postura totalmente diferente e começamos a ter um certo romanticismo pela política, não é? Até vir Ronald Reagan que descaminhou com isto tudo, como a gente sabe. Mas na realidade, mas também até, apesar disso, Reagan sabia comunicar. Portanto, nós hoje estamos numa crise mundial, que é mundial, mas como diz José Luís e muito bem, e como disse o Anísio e o Ilírio, é também portuguesa, não é? E como sendo portuguesa, tem algumas especificidades que são mesmo só portuguesas, não é? E que nós podíamos aperfeiçoar, porque a nossa democracia é de facto muito, muito jovem. Eu queria tocar rapidamente na questão de que foi tocada por todos, mas particularmente pelo Ilírio, que tem a ver com a celebração cá e a falta de pedagogia. O Zé Luís e eu tivemos a felicidade de dar aulas durante muitos anos em escolas secundárias. Eu ainda continuo porque não tenho a felicidade de estar completamente, portanto, jubilado, mas nós sempre tivemos, os dois, e não é puxar a brasa à sardinha, mas é a realidade, com algum cuidado com o 25 de Abril. Celebrávamos nas nossas aulas. Não era só com o cravo. Portanto, havia uma leitura, havia uma discussão, havia, portanto, aliás, os senhores comandante, nosso amigo, o comandante Jorge Betancourt, tem umas excelentes fotografias de um acontecimento que nós temos aqui em Tolar, com os alunos que prepararam os seus próprios cartazes do 25 de Abril, baseado naqueles que viram. E, portanto, houve durante alguns anos em Berkeley, em que várias turmas participaram de várias partes da Califórnia, particularmente São José, Tular e Turlock. Portanto, com a liderança na altura da doutora Diolinda Adão. Houve, portanto, várias manifestações que fizemos e sessões para esclarecerem os alunos. E tal como o comandante Jorge Betancourt disse aqui num comentário que não queria parecer ingênuo, e ele não é nada ingênuo, mas que continua a ser bem recebido quando vai às escolas, mesmo do primeiro ciclo, em Portugal, falar sobre o 25 de Abril, também aqui, e o José Luís que me corrija se eu estou errado, também aqui nas aulas que nós demos, e ainda hoje dou na universidade, dei agora há poucos dias, uma aula vocacionada para o 25 de Abril, o espanto dos alunos é ótimo, gostam de aprender sobre isso, acham um certo romanticismo, gostam da ideia do cravo, gostam, portanto, de tudo aquilo. Acho que nunca demos, quer o José Luís e eu, uma aula sobre o 25 de Abril em que os alunos não quisessem aprender. Até gostavam mais do que as outras coisas gramaticais, obviamente, que fazíamos. E, portanto, eu penso que há falta de criatividade na diáspora para passarmos a mensagem do 25 de Abril e depois, cada vez, ela fica mais diluída com a qualidade dos políticos em Portugal, com as coisas que se fazem. Por exemplo, é impensável que estamos já há menos, aliás, de um mês das eleições em Portugal. E há políticos portugueses a viajarem pelo mundo em nome do governo. Estamos em campanha, pelo amor de Deus. Pode não ser a campanha oficial, mas é campanha. Nenhuma pessoa se devia apresentar como ministro ou secretário de Estado num governo que está quase em exercício. Portanto, essas coisas depois podem ser vistas muito banalmente, mas têm repercussões na democracia portuguesa. E têm repercussões aqui também, daí que, como disse o Elídio muito bem, queria frisar, a falta da celebração do 25 de Abril, mesmo nos 50 anos do ano passado, pela parte do corpo diplomático português, foi assustadora. Muito assustadora. Portanto, houve apenas um acontecimento aqui e acolá, como se o 25 de Abril fosse uma coisa qualquer, como estamos a celebrar, não sei, quer dizer, portanto, estaremos a celebrar talvez a festa da Vindima, não é? Portanto, não é a festa da Vindima, não é a festa do vinho novo, nem é algo assim, é algo extremamente marcante na democracia portuguesa e na história, portanto, moderna de Portugal. O nosso movimento associativo, a mesma coisa. Recordem-se que o ano passado, e aliás José Luís teve uma sessão comigo em que apresentamos algumas ideias sobre como é que se podia celebrar o 25 de Abril. Não houve nenhuma associação que pegasse. Quer dizer, foram 17 sugestões que foram feitas, algumas muito simples, e ninguém pegou naquilo, porque
continuo a dizer que há um certo medo e há falta de pedagogia, e há pedagogia que agora é feita também é tarde demais, Tá. começado a fazer há 50 anos atrás. Mas eu, por mera coincidência, ou porque não tenho nada para fazer, antes de começarmos esta sessão, consultei 18 associações portuguesas nos Estados Unidos da América com páginas ativas no Facebook. Nenhuma delas tem qualquer alusão ao 25 de Abril. Desde associações culturais, associações recreativas, associações pseudopolíticas ou mesmo políticas, etc. Nenhuma delas tem qualquer alusão ao 25 de Abril. E, portanto, isso também começa com o nosso movimento associativo. Bem, acho que cobrimos todos os tópicos, falamos talvez demais para aqueles que nos acompanham, ou pelo menos eu. Muito obrigado, Anísio, muito obrigado, Elídio, muito obrigado, José Luís, muito obrigado àqueles que nos acompanham aqui na Zoom, muito obrigado àqueles que nos acompanham através das redes sociais, aos 40 e poucos grupos que tiveram a amabilidade de partilhar esta sessão. É uma forma de celebrar Abril. Cada vez mais eu penso que há que pensar e repensar a nossa diáspora e repensar e pensar, portanto, a nossa diáspora também, quer dizer, pensar e repensar o 25 de Abril. Muito rapidamente, uma saudação final de todos. Vou começar com o Zé Luís, passo para o Anísio e depois para o Elídio. Uma saudação ou um pensamento último de cada um. Bem, é só para dizer que vamos celebrar o 25 de Abril hoje e amanhã, e quem sabe, e celebrar isso de todas as maneiras, em família, com as pessoas com quem lidamos, e porque tens toda a razão, porque na comunidade não há celebração, não tem havido celebrações sobre isso, sobre o 25 de Abril, mas no nosso coração eu posso ter dito alguma coisa que não seja absolutamente brilhante sobre a Revolução, mas eu tenho um conceito da Revolução, uma coisa magnífica, não é? A liberdade, a democracia, tudo isso, não é? Isso são coisas, são conquistas que nós devemos celebrar de hoje e daqui a 50 anos e por aí adiante. É de facto um marco. Portugal teve poucas revoluções, mas essa foi uma revolução enorme na vida portuguesa, porque não foi só uma mudança de políticos, foi uma mudança no conceito da nação e também no conceito de português. O que é que cada português se via, como é que ele se olhava para si próprio, desde um ser subserviente ao Estado, um ser livre, que tinha o seu poder de expressão e podia fazê-lo sem medo e sem problemas. Muito obrigado, Zé Luís. Anísio. Obrigado de novo, Diniz, e a vocês todos pelo convite. É sempre bom relembrar estas memórias que conservo no meu coração por muito, muito tempo. Segundo a diáspora, eu vivo numa zona onde há muitos portugueses. Eu devo dizer que não estou muito envolvido na comunidade, mas o que vejo é uma comunidade que é muito conservadora e conservadora não somente ah, 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 vis-à-vis Portugal, mas também os Estados Unidos. E eu não sei qual seria a reação dessa comunidade a uma celebração de uma época que eu não sei se eles realmente estavam de acordo conosco da relevância dessa revolução. De maneira que é isso só que tenho a dizer. Mas obrigado de novo. Gosto muito de estar aqui todos os anos e espero poder voltar outra vez. Claro, e nós esperamos tê-los os três e mais ainda. E em outras sessões também. E Lídio, a última palavra também sua. Eu ainda não acabei, porque o Diniz falou sobre o Partido Checo. E eu queria só dizer o seguinte: mencionou Freitas do Amaral, Mário Soares, Álvaro Cunhal e Sá Carneiro. Eu fazia uma pergunta a vocês. Acham que quando esses quatro senhores, essas quatro pedras, essas alicerces da democracia em Portugal, estavam connosco, estavam ativos, acham que haveria um Chega? Nunca haveria um Chega. Porque Freitas do Amaral, Mário Soares, o Álvaro Cunhal e o Sá Carneiro não queriam permitir que houvesse um partido que tentasse os dividir a todos. Agora, para terminar, eu agradeço sempre a oportunidade que me dá a Denise, e eu gostei muito de estar com o José Luís. Vocês sabem muito bem que eu e o Anísio temos laços familiares, somos cunhados, e eu gostava de fazer um desafio a mim e ao Diniz. Nós temos mensalmente um webinário em português
tem sempre, no mínimo, 1.500 pessoas a vê-lo. Com esta celebração de 25 de Abril à nossa maneira, eu vou ter uma certa curiosidade de saber quantas pessoas nos vão ver. Porque também é em português, também é muitíssimo importante para a diáspora, também é muitíssimo importante para nós portugueses, uns que já estão cá há muitos anos, e outros que ficaram há pouco tempo, e penso que era capaz de ser o início desta bola real para o ano, talvez, tenhamos mais pessoas a estarem interessadas em conversar sobre o 25 de Abril, ou a que nos convidem até, para que nós, em lugar de fazermos uma sessão de 25 de Abril, fazemos uma em março, em abril e maio, e conversamos só sobre o 25 de Abril. Porque eu vou terminar só com aquilo que eu digo sempre. 25 de Abril, sempre. Viva a liberdade. Viva Portugal. É uma boa forma de terminar, obviamente, não podemos dar vivas a mais ninguém, porque estamos a celebrar, como disse, o 25 de Abril e Portugal e a democracia portuguesa e todo o romanticismo à volta do 25 de Abril. Boa sugestão, vamos a ver quantas pessoas de facto também veem. Acho que neste momento já tivemos 345 portanto, esperamos que outras pessoas, porque a beleza destas questões assim em webinários e através das redes sociais e através da Zoom, como sabem, é que as pessoas podem ver a qualquer momento, ficam arquivados na rede social, neste caso no Facebook Live, durante algum tempo e também ficam arquivados, portanto, no nosso arquivo das histórias orais, até na universidade, que não é visto por muita gente, obviamente, é visto pelos académicos, mas eu penso que também essas coisas são importantes. Aliás, como universidade, é esse um dos nossos trabalhos, é arquivar. Esperemos que daqui a 50 anos, ou 60 anos, ou 100 anos, alguém que queira fazer uma pesquisa sobre o 25 de Abril nos Estados Unidos, consulte estes webinários e esta conversa para ver como é que os portugueses pensavam sobre o 25 de Abril em, portanto, 2025. E, portanto, é uma forma de se chegar, porque nós todos sabemos que, tendo sessões, e eu adoro sessões ao vivo, obviamente, mas tendo sessões ao vivo era praticamente difícil para a universidade pagar as passagens. O José Luís é mais barato porque ele vinha de carro, mas pagar passagens e estadias e depois termos a possibilidade infelizmente, só acabarmos por ter 30 ou 40 pessoas. Nós, no PBBI, como sabem, o José Luís tem frequentado sessões ao vivo e sabe que nós temos tido a felicidade de termos mais. Mas haverá sempre um dia em que podemos ter 20 ou 30 pessoas e neste caso nós acabamos, como disse o Ilídio, quer do nosso projeto com a Palcos, quer do nosso projeto só, portanto, do PBBI e com outras parcerias, acabamos sempre por ter centenas e às vezes milhares de pessoas que veem e essa é a mensagem mais importante. Para um e para todos, mas principalmente para os nossos convidados, o Anísio, o Ilídio e o José Luís, um forte agradecimento, um forte abraço e, como disse o Ilídio muito bem, viva o 25 de Abril, viva a liberdade, vivam os valores de Abril e, acima de tudo, viva Portugal. Um abraço para todos. Até breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.